Paz do Senhor, irmã Thalita. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe. A Andréia chegou. Logo em seguida chega a nossa irmã Andréia. Eita, coisa boa. Paz do Senhor, irmão Ademir Vieira. Paz do Senhor, irmã Andréia. Paz do Senhor, irmã Thalita. Olha a irmã Ediane chegando aí também. Ah, minha turminha maravilhosa, né? Que não me desampara, que não me abandona. Márcia Silva também já tá aí. Ô, Márcia, minha lindona também. Você também não me abandona de jeito nenhum, né? Vocês são aqui, ó. Ó, aqui. Glória a Deus. Então, vamos lá? Vamos para a palavra e depois vamos para a historinha. A irmã Patrícia aí também. Gente, sejam todos muito bem-vindos, tá? Filipenses capítulo 2, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ó, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Eu sempre falo isso aqui, irmãos. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço é por Ele, é por causa dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nada é de nós mesmos. Nós não temos luz própria. Nós refletimos a luz do Senhor na nossa vida. Nós somos, a Bíblia diz, vós sois a luz do mundo, mas nós somos igual à lua. A lua, ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Não é assim? Nós também não temos luz própria, nós temos a luz que reflete em nós, é a luz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então vamos para a historinha? Alguns já conhecem essa história, eu já contei, ela não é uma história inédita, mas alguns já conhecem. Vamos lá então. O Deus de grandes feitos me deu uma tocha para levar. Ergui ela bem alto acima de mim, no espaço escuro e tenebroso. Ele ergueu a tocha bem alto no espaço escuro e tenebroso. Imediatamente, ele começou a ouvir gritos dizendo: Hosana, Hosana. Uma multidão aclamava a luz e seguia-me. Ele está contando a história, que a multidão começou a segui-lo, enquanto eu ia levando a minha tocha através da noite sem estrelas. Então era uma noite escura, era uma noite tenebrosa, uma noite de densas trevas. E ele com aquela tocha, a multidão começou a clamar e gritar hosanas e vinha e seguia-o, né? Enlouquecido pelos louvores de toda aquela população e inebriado de vaidade, eu me esqueci que a tocha era o atrativo de toda aquela gente. E imaginei que elas estavam seguindo a mim. Porém, esmureceu-se o braço que sustinha o luminoso facho, e os pés cansados foram tropeçando no tortuoso caminho. Então ele começou a tropeçar, e o braço dele que estava segurando aquela tocha começou a ficar cansado. Caí com a tocha debaixo de mim, e num instante se extinguiu a luz. E eis que da multidão saiu um mancebo com um poderoso brado, apanhou a tocha fumegante e de novo ergueu-a bem alto, e soprada pelos ventos do céu, ela reacendeu e reacendeu também a alma dos homens que ali estavam. Enquanto eu jazia ali em trevas, aos pés da multidão, começaram a me pisotear e prosseguiam avante numa forte aclamação, atrás do jovem que agora portava aquela tocha de luz. Quanto a mim, na escuridão profunda, eu aprendi esta gloriosa verdade. É a tocha que a multidão segue, seja quem for dela o portador. Ele descobriu, a duras penas, que não era ele que a multidão estava seguindo, que todo aquele brado, que todo aquele alarido, que toda aquela aclamação era para a tocha, não era para ele. E aqui nós aprendemos o que foi falado aqui, Filipenses capítulo 2, 13. Deus é que opera em vós tanto querer como efetuar. É dele a glória, é para ele a honra. E todas as vezes que nós quisermos buscar glória para nós mesmos, nós vamos ser envergonhados. Todas as vezes que nós acharmos que nós somos alguma coisa, o próprio Deus vai nos abater, porque a palavra de Deus diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Enquanto aquele jovem estava levando aquela tocha, só fazendo a missão dele, o papel dele, ele estava sendo luz para as pessoas que estavam seguindo, aquela luz que estava sobre a vida dele. Mas assim que ele começou a se envaidecer, notem na história que no momento que ele se envaidece, começa aquele alarido todo, aquela multidão gritando hosana, ele começou a pensar que era para ele que vinham aqueles gritos, que a glória estava sendo dada para ele, e nesse exato momento, os braços dele começam a cansar. Sabe o que mais pesou no braço desse rapaz? Foi a sua vaidade, o seu orgulho. Ele começou a se orgulhar de uma coisa que não era
dele de fato. Ele começou a se orgulhar de algo que era só para Deus, só para o Senhor. Deus não divide a glória dele com ninguém. E todas as vezes que o ser humano tentar, vai ser abatido, vai ser envergonhado. A palavra, o Senhor Jesus, ele contou uma parábola dizendo assim: um homem chegou e foi querer se assentar lá no primeiro lugar, lá na frente. Aí o dono da casa chegou para ele e falou assim: amigo, eu vou ter que pedir que você saia, porque esse lugar aqui está reservado. E aí aquele homem passou a maior vergonha. Por quê? Porque ele quis buscar os primeiros assentos. Aí depois ele conta outra parábola de um homem que chegou no lugar e ficou lá atrás. Aí o dono da casa veio e chamou ele e honrou ele. Disse: amigo, assenta-te aqui à frente, junto com os nobres, os melhores. Aí ele disse: vocês, entre vós, não seja assim. Não queiram estar nos primeiros lugares, mas queiram sempre estar atrás, para que vocês sejam convidados e honrados, e não envergonhados. E eu já vi ao longo da minha vida, eu não sou muito velha, né? Quem fala assim, ao longo da minha vida, pensa que eu tenho uns 60 anos, né? Mas 47 anos, para a glória de Deus, eu já vi muita coisa. E eu já vi algumas pessoas serem envergonhadas por quererem se exaltar. E vi muitas pessoas serem honradas, pessoas humildes, sendo honradas pelo Senhor, sendo honradas por Deus. Esse rapaz aqui foi pisoteado por aquela multidão, quando ele achou: oh, eu sou o cara, esse povo aí tá todo atrás de mim. Queridos, não se iluda. Todas as pessoas, o que atrai as pessoas a você é a presença de Deus. O que atrai em você é a presença de Deus. As pessoas querem estar perto de você por causa da presença de Deus. Eu tenho plena consciência, gente. Eu sei que existem pessoas que... duas coisas que a presença de Deus faz na tua vida. Ela atrai e ela repele. Ela vai atrair pessoas a você, pessoas do bem, e ela vai repelir pessoas que são atribuladas. Então, você que porta a presença de Deus, você vai ser muito amado e também vai ser muito odiado. E eu tenho plena consciência. Eu falo para todo mundo, para o pessoal da live, o pessoal que me segue, o pessoal que me acompanha, eu falo: se tirar a presença de mim, o que sobra? Não sobra nada. Não sobra absolutamente nada. O Senhor é na minha vida. É Ele. E eu tenho tentado falar, eu falo, Senhor, que eu possa transmitir de alguma forma a tua luz, o teu amor, Senhor. Não é fácil, irmãos. Tem dias assim que a carne quer falar mais alto, mas nós temos que ter essa consciência de que é Ele em nós. Se tem alguma coisa boa em mim, não é porque eu sou merecedora, não é porque a Kátia Moraes é boazinha. Não sou. Eu sou falha, pecadora, cheia de defeitos, como qualquer um. Agora, quando nós nos colocamos na brecha, quando nós nos colocamos na posição e sabemos quem somos diante de Deus e sabemos que somos portadores de tamanha presença tão gloriosa, aí Ele faz de nós instrumentos poderosos na sua mão. E é isso que vale a pena. É você ter a consciência, é você mostrar onde você estiver, quem é que está agindo na tua vida, quem é que faz a diferença na tua vida. Então vamos aprender com esse rapaz estava indo tão bem. Tem um versículo na Bíblia, eu não sei agora qual é a referência, que eu não sou de gravar referência, mas os versículos eu gravo. Mas ele diz assim: corrieis bem. Quem vos impediu de prosseguir? Tem um outro versículo parecido que diz assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio do caminho. Porque quando você começa é uma maravilha, você está naquela empolgação, você está naquela... É maravilhoso, é bênção. Quando você está chegando no final também é maravilhoso, é ótimo, você está concluindo, você está conseguindo. Mas o problema é o meio do caminho. E num versículo ele falou: você estava indo tão bem, quem foi que te impediu de continuar? Porque todos nós começamos bem. Quando nós nos convertemos, a gente começa naquele primeiro amor, a gente ainda é tão ingênuo, você tem aquela sede de Deus, aquela sede de buscar o Senhor, é tão gostoso, mas conforme vai avançando os anos, você vai achando que você pode, você vai adquirindo às vezes alguns conhecimentos, e você vai começando a empinar o seu nariz. E aí é que vem o perigo. E ao longo dos anos também, conforme você vai crescendo, porque o Senhor vai te dando graça. Você vai crescendo em graça. Você vai crescendo em sabedoria diante do Senhor e diante dos homens, como diz a palavra. Mas é aí que você tem que ter cuidado, porque aí é onde o inimigo vai vir tentar te dar uma rasteira, usando pessoas para ficar enchendo o teu ego. Eita, nossa, que bênção! Vocês lembram o que aconteceu com Herodes? Herodes estava dando um discurso tão lindo, tão cheio de Deus, que o povo começou a dizer assim: isso é um Deus, não é um homem. E ele aceitou aquela glória para si. Se encheu.
Ele não deu a glória para Deus. Era a hora dele dizer assim: não, meus irmãos, não. É Deus quem está me capacitando. E os bichos começaram, ele caiu morto e os bichos começaram a comê-lo. Morreu comido de bicho, porque não deu glórias ao nome do Senhor. E tem muita gente aí que não está morrendo literalmente, mas tem o bicho da vaidade está comendo, o bicho do orgulho vai comendo, vai matando. Daqui a pouco a pessoa já não tem mais nada, já está oca, está vazia, mas ela está achando que está cheia de si. E não tem mais nada, é uma lata vazia, só faz barulho. A unção saiu, a essência foi embora, a presença não habita mais. E daí é a coisa mais triste, mais na vida do ser humano, é quando ele perde a presença de Deus. E quando perde a presença, daí não sobra mais nada, amém? Então vamos aprender com esse rapaz. O rapaz estava indo bem, mas aquela multidão começou a clamar, Hosana, e grito daqui, grito dali. Ele, opa, mas é para mim isso tudo. De repente, quando ele viu, outra pessoa se levantou. Imediatamente ele foi substituído. Quando você quiser a glória do Senhor para você, ele vai te substituir. A rainha Vasti foi substituída por Esther, porque ela achava, eu sou importante, eu vou se eu quiser só nesse... Eu não quero ir nesse banquete. Então nós temos que pensar bem, a glória é sempre para o Senhor e jamais para o homem. Ele é o que atua em nós, tanto querer quanto efetuar. Se você quer alguma coisa, foi Deus quem colocou o desejo no teu coração. Se você conseguiu fazer, glória a Deus, porque Ele te deu capacitação. Ele te deu capacidade para que você pudesse fazer. A glória é sempre para Ele, a honra é sempre dele. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe.